Muito bem, eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um programa este dos copastores aqui da sede internacional. A nossa igreja está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, bem perto aqui da estação rodoviária de Porto Alegre. E nós estamos aqui, hoje é sexta-feira, temos aqui os programas dos copastores que vão ao ar de segunda-feira às sextas-feiras. Nós somos aqui em 5 copastores, por enquanto, né, haverá mais um depois, mas estamos em 5 copastores e nós temos então, cada dia é um copastor que atende o programa aqui dos copastores. E hoje é o meu dia, estamos aqui com vocês e eu quero já pedir aos irmãos para compartilharem o link deste programa. Vai aí nos seus contatos, tanto no WhatsApp como qualquer outra rede social que você esteja acompanhando aí a rádio online da nossa igreja. E compartilhe então com os teus contatos, compartilhe com os teus amigos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Nós estamos ouvindo aí de fundo musical aí um solo de acordeon, né? Pastor Eliseu, né? Isso aí, louvar ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 150, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E então vamos lá, vamos ouvir o primeiro louvor de hoje, um hino de adoração, de glorificação a Deus e uma preparação para você ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, irmão Eliezer, vamos ouvir então este louvor. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação,
Glória a Jesus. Muito bem, se Cristo comigo vai, eu irei. Meus irmãos, eu gostaria de dar os anúncios da obra de Deus aqui, para que os irmãos fiquem inteirados, né, das programações da nossa igreja, certo? Nós temos, neste final de semana, domingo, o culto drive-in, que é um culto misto, que além de drive-in, nós temos também com a presença de até 300 irmãos, que podem participar debaixo ali do pavilhão no nosso sítio aqui em Viamão. Então esse culto ele é misto, por quê? Porque tem pessoas que vão estar sentadas, participando presencialmente, né, com a liberação, claro, de 300 pessoas, conforme o decreto, agora parece que aumentou um pouco a mais. E também os irmãos que vão ficar dentro dos carros. E neste culto, que começa às 10 horas da manhã deste domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Tá? E depois, aqui na sede internacional, nós teremos na terça-feira próxima 2 Santa Ceias. Tá? A primeira Santa Ceia com o culto de ensinamento, o culto de doutrina, que nós temos todas as terças-feiras, ministradas pelo nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, os estudos da Palavra de Deus. Às 18h45 é o primeiro culto, com Santa Ceia também. E depois o segundo culto, das 20h30, então teremos também a Santa Ceia do Senhor e o ensino da Palavra de Deus. E como nós ouvimos ontem o nosso pastor Humberto, falando aqui no Restaura News, que é o nosso programa que está sendo uma bênção, esse programa, o Restaura News, é um programa informativo, um programa com reportagens, com informações, notícias da obra de Deus a nível de ministério, a nível geral. E ontem o nosso pastor falou, então, também a respeito disso no Restaura News, que teremos aqui então esses 2 cultos, onde você pode participar, e ele falou ontem que aumentou de 20% para 30% a assistência. Então aumentou, ficou bom, está melhorando. Claro que os irmãos têm que tomar cuidado, né, com o distanciamento, com a higienização, usando álcool em gel, usando a máscara, tá bom? Para que você venha se precaver, porque o vírus está aí, nós sabemos, é uma realidade, ele está aí. Então temos que tomar todos os cuidados necessários, tá bom? E aí, então, terça-feira teremos esses 2 cultos. Depois teremos Santa Ceia na terça-feira, ainda durante o dia, às 14 horas, no culto dos anciãos, né, que é o culto também dos irmãos de risco, na terça-feira às 14 horas, e depois às 18h45 e depois às 20h30. Na quarta-feira também teremos a Santa Ceia, e assim por diante. Depois eu estarei fortalecendo aqui mais anúncios a este respeito. Mas até o final de semana, da semana que vem, nós teremos sempre Santa Ceia aqui na sede para socorrer os irmãos que não puderam ir lá no sítio, no drive-in e no presencial, ou que não puderam vir aqui na terça-feira nos 2 cultos. Você tem a oportunidade de quarta-feira, quinta e até sexta-feira, tá certo? E quero também anunciar aos irmãos que o dia 31, que teremos o culto da virada do ano, que todos nós sabemos que é também servido a Santa Ceia. Nesse culto da virada do ano vai começar às 22 horas, tá? E vai até a meia-noite, passando um pouquinho da meia-noite. E depois os irmãos estarão liberados para ir para suas famílias, tá certo? Então teremos esse grande culto de dia 31, que é o culto da virada do ano de 2020 para 2021. Claro, tudo isso se Deus assim permitir. Nós sabemos que Jesus pode vir agora, pode vir daqui 10 minutos, tá certo? Mas vamos anunciando as atividades da igreja. Enquanto Jesus não vem, nós vamos trabalhando para Jesus aqui. E no dia 31 será também servido a Santa Ceia, tá? Para toda a igreja, para todos os irmãos. Então está aí os anúncios da obra do Senhor. Nós queremos ouvir mais um louvor e depois estaremos meditando
numa palavra. E hoje eu quero falar aqui sobre o cumprimento das profecias, que Deus usou os seus servos, os profetas, e cumpriu as profecias. E hoje nós vamos ver aqui uma delas, que é a profecia contra a cidade de Tiro. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 26. Você já pode abrir a sua Bíblia aí em casa, para nós acompanharmos juntos hoje esse ensinamento a respeito dessa profecia. Mas, enquanto então aguardamos, vamos preparando o nosso coração. Vamos ouvir aí o belíssimo hino Grão de Areia. De areia em uma praia,
Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso programa, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 26, para você ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro do profeta Ezequiel. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela servirá de despojo para as nações. Muito bem, nós estamos aqui então diante de uma profecia, e já quero começar de antemão a te dizer que Deus cumpre as suas profecias, Deus cumpre a sua palavra. O profeta Ezequiel aqui, ele foi profetizar para uma cidade muito fortificada. A cidade de Tiro, nessa época aqui, estava no seu apogeu. Era uma cidade quase que difícil de ser conquistada. Perante os homens, ao olhar humano, era muito difícil. Era impossível. Porque os muros da cidade eram muito altos. Era uma cidade riquíssima, uma das mais ricas da época, que comercializavam os seus produtos, que vinham e iam, e todos dependiam quase do comércio desta cidade. E a cidade de Tiro, isso falando do tocante ao povo, aos seus governantes, todo o povo olhava para Jerusalém, porque Jerusalém estava em escombros, Jerusalém estava voltando de cativeiro. É lógico, Jerusalém estava com os muros caídos, Jerusalém estava enfraquecida. A cidade de Jerusalém, a nação, o povo, devido ao cativeiro. E agora retornavam só na dependência de Deus, somente na dependência de Deus, porque não tinham outra esperança. Mas graças a Deus, né, que eles confiavam no Senhor. Então veja bem o que diz a palavra, que esse povo da cidade de Tiro zombavam de Jerusalém, zombavam do povo de Deus, criticavam e diziam: olha aí, a porta de Jerusalém está quebrada. E agora que as portas de Jerusalém estão quebradas, eu me enriquecerei. Agora que Jerusalém está assolada, eu me engrandecerei. Era o que diziam o povo da cidade de Tiro. Mas de repente Deus vem e chama um profeta. E para o profeta Ezequiel profetizar isso aqui que ele disse, olha, irmãos, ele teria que ter uma convicção muito grande. Porque zombaram do profeta, com certeza criticaram dele. Imagina um homem sozinho chegar perante os muros de uma cidade fortificada, aonde em cima dos muros estavam soldados fortes e fortemente armados, soldados bem treinados, treinados na guerra, andando, circulando em cima dos muros, uma cidade inviolável. E chega um profeta lá e começa a gritar lá embaixo do muro, lá na planície, lá embaixo. E começa a olhar para os muros e de repente começa a gritar: assim diz o Senhor. Aí eles se voltaram para ver quem era o maluco que estava falando lá. Quem era o doido que estava gritando lá embaixo. Quando olharam, era o profeta Ezequiel. E ele começa a profetizar. E ele diz aqui essas palavras que eu li para os irmãos no seu livro, no capítulo 26.
num 10º ano, no primeiro dia do mês. Deus começou no primeiro dia a tratar com eles. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vai lá e profetiza, porque Tiro está criticando de Jerusalém, dizendo: bem feito, está quebrada agora a porta dos povos. E aí Tiro disse: abriu-se para mim e eu me tornarei rico, agora que Jerusalém está assolada. Agora vem o profeta naquele muro, no pé do muro, e começa a dizer: assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, ó cidade de Tiro. E aí eles começaram a zombar com certeza, mas o profeta continuou dizendo: eis que estou contra ti e farei subir contra ti muitas nações, como se faz subir as ondas do mar. Olha o poder de Deus, meus irmãos. E aí ele diz: essas nações destruirão os teus muros e deitarão abaixo as suas torres. E olha o que Deus diz: e eu varrerei até o pó e farei uma penha descalvada. E aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. E aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí a palavra de Deus. Agora a profecia foi dada. Quem sabe você recebeu alguma profecia no passado? Quem sabe você recebeu alguma promessa de Deus na sua adolescência, na sua juventude? E você está aí preocupado, preocupada, dizendo: Senhor, e aquela profecia? Senhor, e aquela mensagem que o Senhor usou lá, o profeta, para falar? Senhor, e aquele sonho profético que o Senhor me deu há tantos anos atrás? E você está aí preocupado. Eu venho aqui para te dizer que o Deus que falou cumpre a sua palavra. O tempo pode passar, como aconteceu aqui com o profeta Ezequiel, que o cumprimento dessa profecia do capítulo 26 se cumpriu 200 anos depois de ser dada essa profecia, e da morte do profeta. Isto é, o profeta veio a morrer, mas a profecia ficou de pé. O profeta Ezequiel partiu, foi com o Senhor. E agora, parece-me que os moradores da cidade batiam no peito e continuavam dizendo: olha aí o profeta. Já se passaram quase 5 gerações após a profecia, porque uma geração é 40 anos. E se passaram quase 5 gerações, 200 anos depois, e a profecia ainda estava lá. E os muros ainda estavam lá. As torres da cidade de Tiro estavam lá. Parece que agora era difícil o cumprimento da mensagem, da profecia. Mas Deus é Deus. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. O profeta pode ir. Por quê? Porque a profecia não é do profeta. Quando Deus fala realmente, usando um profeta, o profeta é apenas o vaso. É apenas o canal por onde passa a bênção. Mas ele é apenas o transmissor. A responsabilidade do cumprimento de uma profecia não está na mão do profeta, está na mão daquele que mandou profetizar, que foi Deus. E o profeta Ezequiel obedeceu, foi Deus quem disse: vai lá e diz isso para a cidade de Tiro. E ele foi e falou, mesmo que parecia uma coisa absurda, uma coisa impossível de acontecer. Mas ele foi lá e profetizou. E agora, como Deus fez para cumprir esta profecia? Todos nós sabemos que houve 4 impérios mundiais que dominaram no passado. E é o sonho de Nabucodonosor, da grande estátua, quando ele sonha lá e vê a cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico. Quando Nabucodonosor se apresenta então como um governador mundial. E lá estava ele, era a cabeça de ouro. Aí depois aparece o peito e os braços, repartindo agora o reino em 2, em Dario e Ciro, ou Dário e Ciro, como você queira chamar, que é o Império Medo-Persa, são os medos e os persas. Depois deles, quando acabou o período desse império, veio um terceiro império mundial, que é o ventre da estátua, que é de bronze. Segundo a estátua, está lá. E a revelação a Daniel, este é o Império Grego,
Inclusive, o mundo segue as culturas gregas até hoje. Muitas coisas dos gregos estão sendo seguidas como costumes, enfim. Mas quem foi o governante deste império grego? Foi Alexandre. Todos nós sabemos, conhecemos a história de Alexandre. Tem livros escritos sobre ele, filmes foram feitos a respeito de Alexandre. E ele teve apenas 33 anos, aproximadamente, e faleceu, veio a morrer no auge da sua carreira. Veio a morrer no auge das suas conquistas. Mas dentro das suas conquistas, onde ele veio conquistando a tudo e a todos, a história conta que ele chega na fronteira da cidade de Tiro. Isso 200 anos depois que o profeta Ezequiel havia profetizado. Então, qual foi a ferramenta que Deus usou para cumprir esta profecia? A ferramenta que Deus usou foi Alexandre o Grande. Foi ele. Que quando ele chega próximo da ilha, da cidade de Tiro, havia uma ilha a 1 quilômetro. E ele deixou a mensagem, embora que Nabucodonosor II tentou conquistar a cidade. Por 13 anos sitiou a cidade e não conseguiu. Mas agora vem o Império Grego, vem Alexandre o Grande e dá um ultimato para eles. E diz, vocês têm que se renderem, têm que se entregar. E a história conta que ele conseguiu romper, conseguiu se infiltrar. Ao se infiltrar, a história conta que aquele povo de Tiro fugiu para uma ilha, cerca de 1 quilômetro da costa marítima. E naquela ilha se instalaram novamente, batiam no peito e diziam, nós aqui estamos. Ainda estamos aqui. Mas parte da profecia já havia se cumprido. O profeta Ezequiel foi diante dos muros e disse, eu derrubarei estes muros, eu derrubarei essas torres. Isso se cumpriu ali com Alexandre, ele derrubou muros, derrubou as torres. E aí o povo foge para uma ilha próximo a 1 quilômetro. E agora o que vamos fazer? E Alexandre o Grande, segundo a história, tinha um arquiteto chamado Díades. Esse arquiteto que andava junto com Alexandre teve uma ideia. E ele disse assim para Alexandre, olha, só tem um jeito de nós chegarmos daqui até na ilha. Agora veja o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. Quando o profeta começou a profetizar, dizendo, não só derrubarei estes muros e estas torres, mas as lançarei no mar. Olha a profecia. Deus disse, vou lançar as tuas pedras, vou lançar os teus muros, as tuas torres no meio do mar. E agora vem o arquiteto de Alexandre o Grande e diz para Alexandre, só tem um jeito de chegarmos lá, que é pegarmos essas pedras, que já estão caídas, pegar esses muros, jogar no mar e fazer um aterro. Vamos fazer um aterro até chegar... E essa ponte de Díades, irmãos, existe até hoje. Você pode ir lá, vai lá para você ver naquele local. Até hoje tem esse aterro, né? Conhecida como a Grande Ponte de Díades. Então está lá. Agora veja bem, cumpriu-se a profecia. O profeta disse, derrubarei os muros, derrubarei as torres e lançarei no meio do mar. Mas tem uma outra parte da profecia, mais duas que eu quero falar. A outra parte da profecia foi que o profeta disse, varrerei até o pó desta cidade. Agora, como isso iria se cumprir? Se cumpriu quando faltou pedras, quando faltou ali os materiais dos escombros. E aí o arquiteto olhou para os trabalhadores, para Alexandre, e agora o que vamos fazer? Então vamos varrer a terra, o pó. A penha descalvada, que fala aqui, é quando é rapada a terra até chegar no batente. Você sabe quando faz uma construção, e aí é colocadas as sapatas, então perfura até chegar ao firme, né? Ali é o batente, ali é a penha descalvada, o lugar, a rocha, tá? E aí se faz então a sapata para botar um prédio, um edifício ali. Lá naquela época, Deus falou através do profeta, varrerei até o pó, e aonde é a cidade de Tiro será, ou virá a ser, ou será, né, uma penha descalvada. Quer dizer, eles raparam, irmãos, o que puderam. E foram rapando até chegar no firme, e ficou aquela penha descalvada, aquele rochedo descalvado. E lançaram tudo no mar. Mas olha o que o profeta disse, varrerei até o pó desta cidade. Aleluia. Isso se cumpriu.
Isso aconteceu. Então eu venho aqui para te dizer, meu irmão, que pode passar o tempo. Deus vai cumprir a promessa que fez para você. Ele é Deus, continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não falha. Só que agora tem uma última parte da profecia que eu quero falar, que Deus não deixou sem cumprimento. Ele cumpriu com toda a profecia. O profeta já havia morrido, como eu falei, há 200 anos, mas vem Deus e cumpre. Derruba os muros, derruba as torres, coloca elas dentro do mar, como havia dito, varre até o pó da cidade. E aí a última profecia que o profeta ousadamente disse perante os grandes muros da cidade, olhando para os soldados, olhando para o povo lá em cima do muro, ele disse assim: aonde está essa grande cidade de Tiro virá a ser uma penha descalvada, diz o Senhor, e virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, até hoje, irmãos, você vai lá, onde era a cidade de Tiro, e o que acontece hoje na cidade de Tiro? Eu estava pregando no Mato Grosso sobre isso uma vez, e o pastor atrás de mim disse: eu conheço esse lugar, eu estive lá, e realmente é assim mesmo. O que acontece lá? Os pescadores vêm do mar, né, com a sua pesca, com o fruto do seu trabalho, e aí eles tiram os peixes para lá, para o comércio, e as redes, eles estendem naquela penha descalvada, milhares de redes, né? Milhares de redes para pegar o sol, para secar. Aonde? Aonde era a grande cidade de Tiro. Olha aí a palavra de Deus se cumprindo. O que o profeta disse? Aonde está a grande cidade de Tiro virá a ser um enxugadouro de redes, diz o Senhor. Do profeta Ezequiel até hoje são milhares de anos e ainda hoje se cumpre essa profecia. Quando o pescador vai lá e estende uma rede para secar, é a voz de Deus dizendo: virá a ser um enxugadouro de redes. Deus cumpre a sua palavra, Deus não falha. É por isso que nesta manhã, neste programa, eu estou aqui louvando a Deus, engrandecendo a Deus, porque Ele é poderoso em suas palavras. Não cai uma por terra, Ele cumpre a sua palavra. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus sem medo, sirva a Deus com todo o teu coração, sabendo que Ele cumpre a sua palavra. Os homens podem dizer alguma coisa, os parentes podem dizer alguma coisa, o mundo pode falar o que quiser, mas você vai ficar firmado no que Deus disser, no que Deus falou, ou que vai falar, no que Deus disse, ou que vai dizer. A palavra de Deus é verdadeira, então Ele cumpre a sua palavra. E nesta manhã, eu venho aqui para te dizer: fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, espera no Senhor. Ah, pastor, mas está acontecendo isso, espera, você está no meio do caminho. Espera um pouquinho, Deus vai cumprir a palavra. Ele é poderoso, Ele é o Senhor. E aqui Ele cumpriu, nós vimos aqui o cumprimento da palavra, usando uma pessoa que nem crente era. A ferramenta que Deus usou foi um homem inclusive perverso, que era Alexandre o Grande. Mas Deus usou como ferramenta porque Deus havia dito através do profeta: farei vir as nações contra ti como as ondas do mar. Olha aí. E vieram as nações. E Tiro ficou numa penha descalvada. Tiro ficou destruído. E acabou. Até aquela ilha, a ponte de Díades. Está lá a ponte de Díades. Está lá as redes, né, que são colocadas para secar ao sol, em cumprimento à palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero orar por sua família, eu quero orar por tua casa, e logo após estaremos ouvindo mais um louvor que o irmão Eliezer já vai separar ali para encerrar o programa. Mas antes eu quero orar por você. Orar para que você tenha paciência em esperar o cumprimento das promessas de Deus. Espera no Senhor, Ele não falha. Oramos: Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos, ó Senhor, nesta programação dos copastores aqui da sede,
E agora, Senhor, veio esta palavra ao meu coração para trazer aos irmãos a respeito do cumprimento das suas promessas, das suas profecias. Senhor, assim como tu fizeste com o profeta Ezequiel, mesmo que passaram 200 anos após a sua morte, mas o Senhor cumpriu a profecia, usando o terceiro império mundial, o grego, usando Alexandre o Grande com a sua equipe para infiltrar-se na cidade e cumprir assim a profecia. Deus, agora eu peço a Ti, mostra para o Teu servo, mostra para os Teus filhos que estão me ouvindo, que o Senhor cumpre a sua palavra. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor. Eu também oro agora repreendendo toda enfermidade, repreendendo toda dor, toda angústia. Eu oro, Senhor, pedindo uma reconciliação, uma restauração, pedindo, Senhor, uma regeneração, em nome de Jesus. Eu também repreendo agora toda enfermidade, toda doença, todo mal. Repreendo agora em nome do Senhor Jesus e declaramos a bênção e a cura para sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ficar por aqui nesta programação. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Paz, oração e união.